Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saúde Financeira. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e vocês não têm ideia de quem teremos aqui hoje. Vou trazer uma palhinha para vocês. Nós vamos conversar com o Ademar Batista. Ele trabalha com a parte de mentalidade. Gente, hoje o programa promete. Só para vocês saberem, o Ademar ele é Master Coach e especialista em liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Ademar Batista trará para a gente assuntos preciosos e digo mais, falaremos também de prosperidade e abundância. Gente, fique conosco, D3 mais TV, a TV de toda a família, curta, comente e compartilhe. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com Ademar Batista. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Sejam bem-vindos, estamos aqui novamente no mesmo horário, às 18 horas, e hoje trazendo um conteúdo precioso para você que quer alcançar a abundância e a prosperidade. É algo que a gente percorre tanto pela vida e é tão difícil de alcançar, mas hoje Ademar Batista vai trazer para a gente dicas preciosas de como podemos alcançar essa prosperidade e abundância e chegar naquele tão sonhado momento financeiro que a gente fique tranquilo, com a mente em paz, com as nossas contas pagas e com aquele dinheiro trabalhando por nós. Ademar Batista, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço. E aqui, quando você entra, você vê uma leveza e falar sobre dinheiro, né? Às vezes as pessoas falam assim, dinheiro, meu Deus, dinheiro é tranquilo. Quanto mais tranquilo você está, mais a abundância ela vai sendo entrando dentro da sua vida, né? Que um exemplo disso daqui, o cenário já está muito propício para que o assunto que nós vamos falar. Gente, vocês não têm ideia do que temos nessa mesa. Ele trouxe para nós, olha isso, notas para mostrar que a prosperidade e a abundância ela é possível. De todas essas notas aqui, eu gosto muito do real, mas, sinceramente, o dólar mora aqui no meu coração. E para nós é muito importante saber lidar bem com o dinheiro. A gente percebe, Ademar, a dificuldade que a grande maioria das pessoas tem em conseguir adquirir. Muitos trabalham muito para adquirir, porém poucos conseguem fazer esse dinheiro se multiplicar e, por consequência, poupar esse dinheiro também, que é o mais difícil para chegar na tão sonhada prosperidade e abundância. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque saúde financeira tem tudo a ver com prosperidade e abundância. E quando a gente fala disso, falamos de mentalidade. E Ademar Batista, ele é o coautor desse livro, DNA da Mentalidade. Assim como eu sou autora do DNA Financeiro, tudo a ver. Por isso estamos aqui hoje para bater um papo muito legal sobre o DNA da mentalidade e o DNA financeiro. Ademar, sou muito grata. O meu livro, eu adquiri com ele ano passado na Bienal do Livro aqui de São Paulo, onde ele autografou para mim com muito carinho. E eu guardo esse livro aqui no meu coração. E nós vamos falar um pouco sobre a questão da mentalidade. Vamos falar. Para nosso público que está nos assistindo, qual é a diferença de você ter a mentalidade adequada para alcançar essa prosperidade e abundância financeira? Porque aqui nós falamos de finança, nós falamos de saúde, e uma coisa está coligada com a outra. Na sua percepção, o que você traz para o nosso público sobre essa questão da mentalidade? Esse livro ele tem uma história que é bem interessante. Por quê? Porque da mesma maneira que o DNA ele é o código genético do corpo, a nossa história é o código genético da nossa vida. Então está tudo muito ligado.
E aí, quando você começa a observar a tua história, que está seguindo por um caminho, e daqui a pouco você olha e vê que você não está indo para o caminho que você gosta, que você gostaria que fosse, você tem algumas tomadas de consciência. E a minha tomada de consciência, Flávia, foi uma tomada de consciência aos 30 anos de idade. 30 anos de idade, hoje eu tenho 40 anos. E com 30 anos de idade, eu ainda morava na casa do meu pai e da minha mãe. 30 anos de idade eu não tinha um carro. 30 anos de idade eu não tinha uma faculdade. 30 anos de idade eu não tinha um curso, eu não tinha uma especialização. 30 anos de idade, um monte de amizades erradas. E aí, as coisas estão acontecendo. E eu me vi com 30 anos de idade paralisado. Até o dia que eu ouvi uma frase que mudou todo o meu estado mental, que dizia assim: do 0 aos 18 anos você tem a vida que Deus te deu. E é verdade. Poucas pessoas, Flávia, trabalham na infância para sustentar pai e mãe. A infância ela é projetada para brincar, para estudar, para se divertir, poucas responsabilidades, porque tem alguém que está fazendo o trabalho para que você possa ter um pouco mais de conforto. Então, do 0 até os 18, você tem a vida que Deus te deu. Dos 18 até os 45, você tem a vida que você constrói com a vida que Deus te deu, Fato. que é toda essa alavancagem. Quando você sai do ensino médio, você começa a olhar para o mercado de trabalho, você muito provavelmente vai entrar em uma faculdade ou não vai entrar em uma faculdade, você vai encontrar um trabalho, você vai acertar, você vai errar, você vai encontrar alguém, você vai casar ou você não vai casar, você vai ganhar dinheiro, você vai perder, vai acertar, vai errar, vai aprender, vai ajudar, vai ser ajudado até os 45. E dos 45 anos em diante, aí você tem a vida que você merece com a vida que Deus te deu. Eu ouvi isso. Gostei disso, eu não tinha ouvido ainda Eu, essa frase e nem feito essa analogia que eu achei fantástica. Você aí percebeu, entendeu o que ele quis dizer aqui? Muito interessante. e aí, com 45 anos, aí sim, a partir dali você tem a vida que você merece e tem uma grande quantidade de pessoas que muitas vezes estão acima dos 45, 50, 55, 60, estão em um casamento que não gostam, que não são felizes, Verdade. estão em um trabalho que não gostam. E aí a pergunta é simples: se você está nesse casamento que você não é feliz, se você está nesse trabalho que você não gosta, por que você não sai de lá? Resposta: eu não saio porque agora está muito mais difícil, a idade já está avançada, tem um monte de responsabilidade, isso vai acontecendo e vai deixando, deixando e deixando, daqui a pouco você não tem mais o controle, a não ser que você tenha uma tomada de consciência e mude a sua mentalidade. Essa mentalidade, quando eu tive esse despertar, eu tinha 30 anos. Uhum. E dos 18 até os 30 se passaram 12 anos. E o que eu havia construído nesse processo? Absolutamente nada. O Brasil tomou de 7-1 da Alemanha em 2014, esse Ai, ano nem me faz 11. fale desse 7-1. O Brasil tomou de 7-1 da Alemanha em 2014. Foi, verdade. Se a nossa mente ela fosse orientada para resultados, nós já teríamos feito uma faculdade, a segunda faculdade e uma pós-graduação em qualquer uma das duas faculdades que nós escolhêssemos. Mas o tempo passa muito rápido. E aí eu mudei. Comecei a observar e aconteceu um grande segredo. Esse segredo é o que eu compartilho. Quando você tem um objetivo claro e muito bem definido, tudo se organiza para deixar passar aquilo que você deseja para a tua vida. E aí sim, eu, quebrado, sem dinheiro, encontrei um folheto de uma empresa, estava no chão, fui para casa, peguei, preparei um currículo, peguei um ônibus, cheguei lá, entreguei um currículo, de 2 a 3 semanas eu fui convidado para participar de uma entrevista, mais de 40 pessoas, eu coloquei o meu coração na mesa e falei, eu preciso dessa vaga, preciso trabalhar, e falei os meus projetos, e aí o diretor da empresa olhou para mim e falou assim, eu gostei de você e você está contratado. Uau! E ali eu fiquei muito feliz. Que bacana. Eu fiquei feliz, mas eu passei por um desafio. Espera só um minutinho que nós vamos para o comercial e você vai contar para a gente como foi esse desafio e essa virada de chave de mentalidade que você teve. Aguarde um minutinho, você aí, volte conosco daqui a pouquinho que ele vai trazer para a gente como foi essa experiência. D3, Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe. Vamos para o comercial e voltamos já já.
voltamos. Programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Estamos hoje recebendo aqui Adhemar Batista. Ele é Master Coach, especialista em liderança e inteligência interpessoal e está trazendo para a gente aqui mentalidade. Estamos falando sobre mentalidade e no programa ele estava comentando com a gente no outro episódio como foi a mudança de mentalidade dele ali aos 30 Aos anos, 30. já iniciando no mercado de trabalho. E ele estava sentado diante da pessoa que estava contratando e ele teve ali uma virada de chave. Conte para nós como foi isso, Adhemar. E foi uma virada de chave que eu diria, assim, muito impactante. Porque naquele momento eu agradeci a vaga. E aí, nesse momento, o diretor olhou e falou assim: eu não quero a tua gratidão. Oi. Eu quero que você entenda que hoje eu estou tirando você de 13,8 milhões de desempregados que o Brasil vive. Então eu quero que você honre e que você respeite essa oportunidade e faça por merecer essa oportunidade todos os dias da sua vida enquanto você estiver aqui dentro dessa empresa. Então a minha mente ela foi para um outro nível. Eu tive uma metanoia. Quando os nossos neurônios vão para fora da nossa cabeça, a gente começa a ter muitas percepções. E aí eu olhei que eu percebi que eu tinha 15 anos para mudar uma história em todos os aspectos. E aí eu me aprofundei dentro do estudo, a intelectualidade começou a fazer muito parte da minha vida, os amigos que eu tinha, e a palavra amigo, né, ela é muito diferente de colega, as pessoas confundem um pouco. A palavra colega quer dizer companheiros de uma curta jornada, por isso que você tem muitos, mas por pouco tempo. Sim. Diferente de amigo, que são companheiros de uma longa jornada, por isso que você tem poucos, mas que perduram para, muitas vezes, para a vida inteira. E eu sim. achava que muitos daquelas pessoas eram os meus amigos, mas não eram. Por que não eram? Porque quando todo final de semana eles me convidavam para ir para as baladas, fazer alguma coisa, eu olhava e falava assim, eu não posso, eu tenho que estudar. Tinha um monte de livros que eu pegava lá na biblioteca, eu tinha que ler, aprendi a grifar, aprendi a escrever, aprendi a fazer as anotações. E aí as pessoas que iam me chamar para as baladas ao final de semana, me chamavam o primeiro final de semana, eu recusava, me chamava o segundo, eu recusava. No terceiro, Já não chamavam nem mais me chamavam. Eu fui substituído por outras pessoas e pararam de sentir a minha falta. Deixei de ficar com essas pessoas, mas a intelectualidade me uniu com outras pessoas que estavam focadas com o mesmo objetivo que eu. E Perfeito. a aliança de mentes, a palavra aliança quer dizer aliados melhores. Então, quando duas ou mais mentes estão olhando, focadas e objetivadas, olhando para uma única direção, cria-se uma energia tão grande capaz de construir coisas grandes. Uau! Gente, eu amo isso. Porque é aquilo, é a ambiência que você se encontra. Ambiência. E eu gosto muito quando, né, eles dizem que nós somos moldados pelas pessoas com quem nós convivemos. Sim. Então a gente precisa realmente buscar pessoas que estão num nível, um grau a mais, para que a gente possa estar sempre buscando evoluir. Se você é a pessoa referência no meio das 4 ou 5 pessoas que você convive, algo está errado. Você precisa estar num nível abaixo, olhando para as 4 ou 5 pessoas ao seu redor e falando, cara, eu preciso evoluir para chegar no nível delas. Exatamente. Porque assim você busca o crescimento, senão você se acomoda. Então é muito interessante quando você fala isso, porque aqueles colegas que você até então intitulava amigos, a partir do momento que você mudou, redirecionou a sua mente para buscar conhecimento, você deixou de ser atrativo para eles, porque eles queriam a sua companhia para o oba-oba, para a amizade, para a curtição, e naquele momento você decidiu mudar a sua vida e buscar por conhecimento. E esse buscar por conhecimento muitas vezes é solitário. Não digo solitário, é na solitude. Porque no meio de muitas vozes, de muitos ruídos, a gente não consegue crescer e evoluir. Mas quando a gente está na solitude, no silêncio, é onde a gente tem tempo para se dedicar a uma leitura construtiva, a buscar conhecimento. Então é muito interessante esse ponto que você traz, esse momento da sua vida de virada de chave, do despertar da consciência de que você precisava evoluir a partir dos 30 anos. Muito bacana. E aí, como que se deu o pós?
emprego, conseguiu o emprego, Uhum, teve esse feedback, eu não quero a sua gratidão, uhum. mas eu quero o seu comprometimento e que você saiba valorizar a oportunidade que a vida e que eu estou te dando. Isso também é Exatamente. é uma virada de chave, assim, muito importante esse feedback, né. Extremamente importante. E eu sou do segmento ótico. Então, por eu ser do segmento ótico, automaticamente eu encontrei ali uma causa. Isso é muito importante quando nós estamos falando sobre uma mudança de mentalidade. Tem muitas pessoas que apenas trabalham. E trabalhar é diferente de ter uma carreira. Sim, Porque quando você trabalha muito, você se esforça pra caramba, você muitas vezes ganha pouco, é pouco reconhecido e está ali apenas pela sobrevivência. sim, A carreira é diferente. A carreira é quando você vê uma causa, que você levanta todos os dias pela manhã e olha, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, alguém vai ficar desprotegido. Então, na carreira, você automaticamente é mais reconhecido, é mais recompensado e você não está mais pela sobrevivência, você está pelo amor, você tá pelo você propósito. está pelo propósito. E eu encontrei o propósito dentro do segmento ótico. E dentro de tudo isso, eu criei um plano. É muito importante, você que está nos assistindo, criar um plano, criar um plano, criar um quadro de visão. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, lá em Abacuque, no verso 2, capítulo 2, coloca a tua visão em letras garrafais para que você possa ver, mesmo quando você passar correndo. Se nós trouxermos para uma linguagem atual, coloca a tua visão no outdoor. Sim, Coloque o que é que você quer. Esse é o primeiro segredo. Então, quando eu vi a minha carreira, eu falei, eu tenho 1 ano para ser promovido aqui. Eu tenho 1 ano, mas vai ser um ano muito intenso. Eu canalizei uma energia, eu sim, fiz um esforço inteligente para que eu pudesse. E quando você quer pegar aquilo que você quer, muitas vezes você tem que largar o que você tem. E pegar o que quer e largar o que tem uma insegurança danada, porque você fica com medo. E quando você tem medo, você fica inseguro. E quando você tem essa insegurança, você não você anda. não anda, você trava. Você trava. Então eu fui, trilhei o caminho, nunca li tantos livros como li naquela época. Hoje eu leio bastante, mas naquela época pegava os livros de vendas, folheava, anotava, pegava, aplicava. E esse também é uma das ferramentas da mentalidade, porque tem muitas pessoas que falam assim: quantos livros você lê? Ah, eu leio 5 livros por mês. Ótimo, você aplica o que você está lendo? Não. Então por que você está lendo? Então não faz muito sentido. Então eu pegava os livros, anotava, chegava no outro dia, colocava em prática, fazia colheita do que deu certo, do que não deu certo, juntava tudo, o que deu certo eu continuava, o que deu errado eu tirava, mas aos poucos eu comecei a me tornar uma referência. E como que você se torna uma referência? É quando você consegue ter resultados que as outras pessoas têm dificuldade para chegar. E as pessoas não Perfeito. entendem isso. As pessoas não entendem a meta. Ah, como é que bate essa meta? O movimento está fraco. Como é que você consegue manter esse ticket médio? Qual é o segredo? E o segredo é assim, o segredo é a mudança de mentalidade. A diferença entre insistir e persistir é o caminho. Eu apenas Perfeito, não insistia, eu perfeito. persistia. Vamos para o comercial e voltamos já já com Ademar Batista, D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe. Voltamos já já.
Estamos de volta com o nosso programa Saúde Financeira. Estamos aqui com Ademar Batista, falando sobre um tema muito importante, mentalidade. E ele teve uma virada de chave por volta dos 30 anos e estava relatando para nós o quanto que isso foi importante e impactante na vida dele. E eu pergunto para você, qual foi a idade que você teve essa virada de chave? Ou se ainda não teve, o que está faltando para isso acontecer? A gente fala que a virada de chave é quando a gente tem o despertar de consciência. E quando se fala de consciência, no caso do Ademar, como ele estava comentando com a gente, ele teve ali um olhar com autodisciplina para fazer essa busca pelo conhecimento, para que ele começasse a dar um direcionamento para as metas que ele tinha, os objetivos que ele tinha dentro da empresa que ele acabou de adentrar. E quantas vezes a gente não precisa, na nossa própria vida, determinar quais são as nossas metas, fazer um planejamento estratégico para alcançar, sair do ponto A ao ponto B e atingir esses objetivos. E para isso, precisa ter autodisciplina, que é o que o Ademar estava comentando conosco que ele fez na vida dele. Porém, Ademar, eu entendo que a autodisciplina ela é fundamental, Sim. mas eu gosto também de trabalhar muito nas minhas mentorias com os meus mentorados a questão da autorresponsabilidade, porque quando a gente fala de saúde financeira, a gente fala muito de autoconhecimento Uhum. e também de autorresponsabilidade, porque o que eu percebo muitas vezes que a gente tem é algo muito natural, tá? Não é nem julgamento, é algo muito natural do ser humano, de se colocar num papel de vítima das circunstâncias. Uhum. Quando se fala do financeiro, então, muito, porque muitas vezes você atribui o seu insucesso à situação do governo, à Uhum. situação da economia, à política, ao seu trabalho, ao seu chefe. Todo mundo tem responsabilidade, menos você. E aí eu gosto de chamar a pessoa para olhar para dentro de si e olhar com autorresponsabilidade Uhum. qual é o papel dela na vida financeira que ela tem hoje. Uhum. Se a sua vida está ok, parabéns. Você está cumprindo o seu papel com muita responsabilidade e redirecionando a sua trajetória financeira. Se não está no patamar que você gostaria, alguma coisa você está deixando de fazer ou você precisa olhar para dentro de si, assumir essa responsabilidade e falar: eu sei o que estou errando, ou não sei, ou sei, mas não sei como mudar. Preciso de ajuda. Uhum. Então, isso também é um despertar de consciência. E no seu caso, a minha pergunta para você é, nesse momento de virada de chave, que você estava ali já com o despertar de consciência, olhando a necessidade de buscar por conhecimento ali aos 30 anos, então você buscou essa disciplina para buscar o conhecimento nos livros, de voltar a estudar. E como que você atribui esse papel da sua autorresponsabilidade? Como que você lidou com isso? Principalmente voltado para as questões financeiras. Você Uhum. precisava dar uma guinada na sua vida financeira naquela altura do campeonato. Você já estava ali com seus 30 anos, como Uhum. você mesmo disse, morando ainda com seus pais, ainda na dependência financeira deles. Como que foi isso para você? Flávia, porque assim, quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, tem duas palavras que mudam tudo. Eu atuo com treinamentos Uhum. e sempre quando eu me conecto com alguém que está fazendo um treinamento comigo, eu sempre faço assim, ó. Por que que você trabalha? Respostas. Eu trabalho porque eu preciso pagar as contas. Eu trabalho porque eu preciso ter a minha independência. Eu trabalho por isso, trabalho pelo aquilo. Por quê, por quê, por quê? Aí, pi, É, motivo errado, resposta errada. é. Vamos Aí lá. eu olho para ele e falo assim, tá, eu entendi por que que você trabalha. Agora me conta por quem que você trabalha. Boa. Por quem que vale a pena você levantar todos os dias cedo, pegar trânsito, pegar chuva e trabalhar? Por quem que vale a pena, muitas vezes, você doente, deixar aquela pessoa que você ama em casa para desempenhar uma atividade? Por quem que vale a pena, muitas vezes, você passar por situações que você poderia evitar, mas você não evita porque você precisa disso? Por quem? E aí, as respostas são inúmeras. Pelos meus filhos, pela minha mãe,
pelo meu pai, pela minha família. Então, o por quem é uma grande responsabilidade. E as pessoas não têm essa compreensão, porque hoje é muito eu. Mas Uhum. quando eu começo a pensar no coletivo, as coisas elas mudam. Dentro da filosofia, você tem vários desenvolvimentos. E tem um deles que é o compartilhamento. E esse compartilhamento quer dizer assim: será que todo o resultado que eu estou tendo na minha vida está sendo somente benéfico para mim? Ou será que também está sendo benéfico para o meu entorno? Será que todo o trabalho que eu estou fazendo, alguém Está se vai se beneficiando. beneficiar disso também? Com certeza vai. É por isso que eu escolhi essa carreira de treinador. Porque quando você treina alguém, que a pessoa passa por um desafio, não consegue, você olha e você monta uma rota para essa pessoa, e daqui a pouco essa pessoa olha para você e fala assim: aquilo que você falou para mim nunca mais saiu da minha cabeça. E Olha, aí a coisa muda. olha que importante isso que a Demar está falando. O poder da influência. Ele é treinador, né? Ele orienta pessoas e quando você escuta isso de uma pessoa falando o que você falou, mudou a minha percepção, mudou a minha forma de pensar e minha forma de agir, Uhum. é muito poderoso, né? O quanto que a gente pode impactar a vida do outro e redirecionar a trajetória de alguém. Com certeza. Bom, vamos para um comercial e voltamos já já. Fique conosco. Hoje está muito bacana esse bate-papo filosófico, falando aqui de mentalidade. D3 mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe. Voltamos já já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Voltamos com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves e hoje nós estamos aqui com Ademar Batista, trazendo aqui pontos importantes sobre mentalidade. E quando falamos de saúde financeira, temos que falar de como mudar a nossa mentalidade para alcançar a prosperidade e a abundância que todos nós queremos e que principalmente Deus tem para você. E se você ainda não chegou neste momento, é aqui que você vai despertar a sua consciência e a sua mentalidade para chegar nesse tão sonhado caminho que Deus traçou para a sua vida. Vamos lá, Ademar, conte para nós, para o nosso telespectador, Sim. quais são as estratégias para a mudança de hábito? Porque Uhum. sabemos que dinheiro, saúde financeira tem tudo a ver com comportamento. E eu, como Uhum. terapeuta do comportamento financeiro, eu te digo que se você não alcançou o momento financeiro dos seus sonhos, é porque você tem hábitos, você tem atitudes que estão boicotando, sabotando para que você atinja a vida que você sempre sonhou. E o Ademar vai falar para a gente quais são essas estratégias importantes para que você alcance esse tão sonhado prosperidade e abundância na sua vida. Quando você fala sobre hábitos, né, primeiro você muda os hábitos, depois os hábitos eles moldam a sua estrada aqui na Terra, né? E as pessoas elas falam assim: como que eu consigo ver alguém tendo resultados e sendo que eu tento muito fazer as coisas, mas nada dão certo? É só olhar o comportamento. O comportamento ele é a tinta da caneta que escreve a nossa história aqui. Então, se você, por exemplo, está acima do peso, está com desafios na saúde, é só olhar o comportamento. Qual é o comportamento? Ah, eu quero crescer na carreira. Ótimo, dá uma olhada no teu comportamento. Quer crescer na carreira? Quero. Está estudando? Está se conectando? Está aprendendo? Está
fazendo as coisas acontecer, criou um planejamento, não criou, como que vai ser promovido? Não vai ser promovido. E se for, não vai conseguir sustentar a grandeza, porque o hábito continua em outros caminhos. E quando nós falamos sobre base financeira, é mais desafiante ainda, Sim. porque a partir do momento que a pessoa não tem essa mentalidade da mudança e enxerga que o dinheiro, ele é a ferramenta estruturante que Deus colocou na Terra para que o planeta se organizasse, e que sem dinheiro nós ainda viveríamos nas cavernas, morreríamos aos 30 anos e não teríamos encontrado nem a cura através da penicilina. Então o dinheiro é essa energia que eu preciso olhar para o dinheiro e falar assim, eu preciso disso. E tem muita crença que falam assim, dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz infelicidade. Como o equilíbrio de tudo isso? Então, Sim, sem dinheiro, a vida ela fica muito difícil. com certeza. E você bateu num ponto muito importante que eu trabalho nas minhas mentorias, que é a questão da crença. Sim, O que limita você a alcançar a vida dos seus sonhos, muitas vezes, são justamente as crenças limitantes muitas. e que te travam para que você alcance essa prosperidade. Quando você tem problema com o dinheiro, você não está se sentindo merecedor, muitas vezes, de Uhum, tê-lo, que é uma energia. O dinheiro, ele é bom, o dinheiro foi criado por Deus. uhum, E o porquê que você não se acha merecedor de ter esse recurso em suas mãos? Ou se você quer ter, porque todo mundo quer ter, uhum, mas o dinheiro bate na mão, mal recebi o dinheiro, eu uhum, não consigo ficar com esse dinheiro na conta, eu não consigo ficar com esse dinheiro na minha mão, eu tenho que me desfazer dele. Toma, uhum. porque acabou de chegar. Então, ou seja, qual que é a dificuldade? Isso é uma crença É uma crença. que precisa ser olhada. E para olhar, para ela, você precisa fazer um mergulho interior que a gente chama de autoconhecimento. E ressignificar essas crenças que estão impedindo de você receber o dinheiro que você tanto Uhum. trabalha para ter e dar um direcionamento correto para ele. É. Porque a gente primeiro precisa guardar e depois a gente precisa multiplicar, investir esse dinheiro para que ele trabalhe por mim. Uhum, E hoje o problema dos brasileiros é justamente esse. Eu mal recebi esse dinheiro e o dinheiro já sumiu da minha conta. uhum. Eu não me permito ter esse dinheiro, eu não sei cuidar desse dinheiro, eu não sei fazer esse dinheiro se multiplicar. Exatamente. São maus hábitos Maus hábitos. que nós temos e, principalmente, crenças limitantes e que precisam ser olhados. Se você não sabe como, entre em contato conosco, porque nós temos como te ajudar. Com certeza. Tanto eu quanto a Ademar, a gente tem como ajudar você a olhar para essas crenças, para esses sabotadores que muitas vezes nos desviam do caminho, para que vocês possam alcançar essa saúde financeira que é tão importante para atingir a prosperidade e a abundância, e principalmente tudo isso começa da mentalidade. Exatamente. E Ademar, me conte uma coisa. Quando a gente fala, né, de prosperidade, de abundância e de hábitos, para quem está nos ouvindo lá hoje, está Uhum. aqui acompanhando o nosso programa, qual o primeiro passo para ela identificar o hábito ruim que ela tem com relação O aos dinheiro. recursos financeiros? É só olhar os resultados. Eu sempre vou bater nessa tecla. Se a vida que você vive hoje é a vida que você sonha, e eu falo pelo ponto de vista do merecimento, porque não é viver para trabalhar, era trabalhar para viver. E Não muitas pode ter essa vezes inversão de valores, não né? pode, e muitas pessoas vivem essa inversão de valores. Vendem as férias para pagar as Sim. contas, não se divertem, Não se não se permite. permitem. Por quê? Porque é pagar conta, pagar conta, pagar conta. E os brasileiros, eles passam por esses desafios porque eles não são orientados dentro da base educacional a aprender sobre dinheiro. Sim. Imagina, eu tenho um sobrinho de 10 anos. Imagina se o meu sobrinho tivesse na escola uma aula de educação financeira, Faria sabe? toda a diferença Um, para a um vida. projeto.
Ó, você tem 10, daqui a 8 anos você vai ter 18. Você vai ter uma poupança para você já começar a pensar na tua faculdade. As pessoas, elas são projetadas a não pensar. E quando pensam, pensam tarde demais. O que não é errado, através de uma tomada de consciência, Sim. que vai despertar. Então, o primeiro passo é olhar para os resultados e eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. Segundo passo, olhar para os resultados e ver que você não consegue fazer sozinho, você tem que procurar ajuda. Quem nunca fez uma mentoria sobre educação financeira está perdendo tempo. E as pessoas falam assim, ah, mas é um investimento, investimento. É claro que é um investimento. Tudo na vida é investimento. Mas quando você está diante de uma mentora, e a palavra mentor é aquela pessoa que chegou onde você quer chegar, já passou pelo que você passou, já viveu o que você está vivendo, errou, acertou mais do que errou, venceu na vida e está descendo para te ajudar a não errar. Isso é ser Perfeito. mentor. Isso é ser mentor. E aí, quando começa a fazer todo aquele processo, coloca um mapa ali diante de você e faz a primeira pergunta: como é que você quer estar daqui a 5 anos? Não sei. Então, a gente vai trilhar esse caminho. Me passa aqui quais são as suas contas, me fala o que você tem no banco, vamos organizar isso, vamos fazer isso multiplicar. E aí você sente um impacto, daqui a pouco as coisas começam a se organizar. Passando-se um ano, você olha a tua vida completamente diferente, com mais Sim. tempo, com mais tranquilidade, tendo tempo para a família, tendo tempo para os filhos, viajando, o dinheiro está sobrando, mantendo um padrão de vida que antigamente não conseguia. Meu, como assim? Então, essa tomada de consciência é o que vai fazer o DNA da pessoa ser alterado por um ponto de vista financeiro. Perfeito. Gente, maravilha. Estamos indo para o comercial rapidinho e voltamos já já. D3 mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe. Volte conosco daqui a pouquinho. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Voltamos com Ademar Batista, programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Estamos finalizando o nosso programa e eu queria te agradecer, Ademar. Foi um prazer ter você aqui conosco, Agradeço. compartilhando e falando sobre mentalidade, sobre prosperidade e abundância, porque para se alcançar esse patamar, precisamos mudar, e essa mudança, ela é de dentro para fora, Sim. e não como muitos pensam por aí, que é de fora para dentro. Tudo começa aqui. Ademar, traz para a gente as suas considerações finais, para que as pessoas possam também te acompanhar nas redes sociais e saber onde encontrar o Ademar Uhum. e como que você trabalha também. Ok. Hoje você é treinador, Sim. palestrante. Traga para o nosso público suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, agradecer a todos que estão acompanhando o programa. E eu quero deixar uma reflexão, que essa reflexão está aqui no livro. Que quanto maior for a sua capacidade de mudar os seus hábitos, maior será a possibilidade de você ter sucesso na vida. Perfeito. Isso é muito importante. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @Ademar Batista Oficial. Eu treino profissionais em várias áreas. Meu foco principal é o segmento óptico, mas se você não for do segmento óptico, está tudo bem. Lá embaixo tem um monte de vídeos onde eu não falo somente sobre ótica, falo também sobre desenvolvimento humano. Tem um monte de vídeo lá que com certeza algum deles vai tocar o teu coração e vai fazer com que você seja despertado para essa mudança de mentalidade. Perfeito, perfeito. Gratidão, Ademar. Para quem não conhece, esse é o livro dele, DNA da Mentalidade. Este é o meu DNA Financeiro. Caso vocês tenham interesse, entre em contato, que a gente vai encaminhar para vocês pelo correio um livro, a trilogia, uma trilogia. Temos mais DNAs, mas todos eles voltados para o seu desenvolvimento e crescimento.
Estamos encerrando mais um programa. Agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, mais uma sexta-feira, nos acompanhando. Aguardo por vocês na próxima sexta, às 18 horas, no mesmo horário, aqui na D3 TV, a TV de toda a família. Estamos aqui sempre buscando trazer o melhor conteúdo para o seu crescimento e o seu desenvolvimento financeiro. E agradeço imensamente a companhia de todos vocês. Me acompanhem no Instagram, Flávia Alves Investimentos, e também no meu YouTube, Flávia Alves Investimentos. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.